segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023. O nosso TBC Mais está entrando no ar para te trazer informação, entretenimento e, lógico, né? Trazer para você o melhor aqui na nossa manhã, na TV Brasil Central. E falando disso, do melhor, olha só, a gente tem o nosso quadro Movimente-se, que vem com funk, com a galera do Ginga Funk. Ritmo que conquistou o Brasil. E no Dia Nacional da Consciência Negra, a gente tem um bate-papo sobre a importância da data com um ativista do movimento social negro. E eu já te falo o nosso WhatsApp para você participar com a gente e mandar a sua pergunta. Anote aí, ó, é o 99109-5099. E temos ainda notícias com Gil Bonfim, então se ajeite aí, prepara aquele café, porque a gente tá no ar. Bora lá, bora trabalhar, que segundou aqui no TBC+. E você sabe que o Brasil é um país rico em diversidade cultural, que consegue mesclar uma pluralidade de símbolos, resignificando-os em algo completamente novo, né? E não nos faltam exemplos disso, principalmente quando falamos de sons e ritmos. E hoje vamos falar de um estilo de música e dança muito conhecido do brasileiro, o funk. Afinal, já dizia o saudoso MC Sapão, que batida é essa que na balada é sensação? É claro que é o funk, meu irmão. Então hoje, no quadro Movimente-se, vamos falar de funk com a galera do Ginga Funk, que aqui conosco a Suza Santos, professora, coreógrafa, pesquisadora e idealizadora dos projetos culturais em dança, também o co-diretor do Ginga Funk, Rigier de Mantino Cruz, e a dançarina Maria Eduarda. E eu vou começar brincando com vocês, né? Que nem o MC Bin Laden fazia. Tá tranquilo? Tá favorável? Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia. Parece que aqui em off eles estavam falando, a Maria Eduarda é a mais tímida de todos. Sim. Aqui, né? Mas se solte, a gente vai conversando aqui, se solte. Deixa eu começar perguntando então para vocês como é que surge o Ginga Funk, né? Da onde surge essa ideia, de quem veio essa ideia? Bom, a Ginga Funk é hoje um espaço, né, um estúdio de dança que tem como intuito trabalhar com as manifestações culturais negras nas suas mais variadas frentes, tanto dança, tanto também quanto produção audiovisual, com espetáculos de dança e movimentar a cena mesmo das artes e da cultura dentro da cidade de Goiânia e, posteriormente, se expandir aí pelo Brasil. A Ginga Funk começa como uma iniciativa minha de Rigier Diamantino, com um sonho de propiciar para as pessoas em Goiânia um pouco mais sobre a nossa cultura de uma forma diferente, de uma forma que os saberes da ancestralidade africana, os saberes e as memórias, né, de toda essa diáspora africana que vem para o Brasil estão presentes e realmente é parte de um sonho, né? Eu sempre fui professora, atuei por muitos anos dentro da Universidade Federal como graduanda do curso de dança e estive em projetos como financiados pela CAPES, estive presente em periferias em Aparecida de Goiânia, dei muitas aulas também particulares e comecei a perceber que dentro de Goiânia havia um desejo muito grande de mulheres e crianças, jovens, sobre a cultura do funk. Contudo, eles não eram discutidos em sala de aula por um preconceito, por uma imagem que o funk foi colocado na sociedade. E aí eu falei, bom, aí tem um lugar, um carro-chefe que a gente precisa trabalhar. Mas aí quando vocês começam a trabalhar isso, vocês começam a trabalhar dentro daquele funk americano mesmo? Ou esse funk que a gente conhece aqui no Brasil, que é mais sensualizado, né? O funk que a gente trabalha e que eu comecei investigando já nas escolas, é um funk nosso, que tem a batida do Congo de Ouro e que tem como predominância elementos da cultura preta. E o funk estadunidense também tem elementos da cultura preta, mas são formas diferentes de compor e de ouvir essa música.
Então, eu vou perguntar para o Rigê, para ele falar um pouquinho. Explica, então, um pouquinho mais para a gente essa diferença dos funks, tanto o americano quanto o brasileiro. Certo. O funk, ele surgiu na década de 60 e foi descendente do jazz e do rock, do blues, que eram músicas feitas por escravizados norte-americanos. E enquanto aqui estava rolando ainda a questão do samba, lá nos Estados Unidos estava rolando a questão do funk, e era um local de protesto, falava sobre as questões raciais, a vida do negro norte-americano. Não demorou muito, através dos discos, né, de vinil que foram sendo exportados pelo mundo. Os Estados Unidos, eles colonizaram e impuseram muito da cultura deles em vários lugares do mundo. Eles trouxeram, nós, né, vendo aquela referência, começamos a trazer para o Brasil referências do funk, e aí surge o Tony Tornado e o Tim Maia. Isso ainda estou falando ainda do funk soul, né? Não era bem o funk que a gente tem hoje, como a gente conhece como hoje, que na visão da música são estilos de gêneros diferentes, mas o funk que a gente tem hoje descende desse funk de Tim Maia, que vem do Tony Tornado, do Tim Maia, do James Brown, né? James Brown também influenciaram muitos artistas que vieram depois, como Michael Jackson, que ele é considerado hip hop, mas muitas das músicas do Michael Jackson é funk. Um dos maiores hits dele, muitos são do gênero funk soul. E aí ele traz para o James Brown, a gente traz o Tim Maia e o Tony Tornado, traz essa cultura, e aí surgem os bailes, né, Susan? Em São Paulo, no Rio, os bailes das chic shows. Você quer falar um pouquinho dos chic shows? Sim, o funk também ele tem uma repercussão, esse funk soul que Rigier pontua, dentro dos bailes, né? Tanto em São Paulo quanto Rio. É interessante entender que são movimentos que não nascem isolados, eles nascem em colaboração também com o movimento hip hop. Então, ali na década de 70, 1980, 1990, estava acontecendo, né, o movimento black. Então, as pessoas negras iam para os bailes, e um desses bailes, pelo menos em São Paulo, vou falar um pouco mais disso porque é de onde eu venho, que tinha muita repercussão, era o baile da Chic Show, do Palmeiras. A Beatriz Nascimento pontua isso no documentário dela, Ori, no qual essas pessoas negras iam para esses bailes para ouvir, para socializar, para interagir. E ali era um lugar de acolhimento mesmo. Haja vista que a gente está falando de um tempo onde a Constituição do nosso Brasil foi feita em 88. Então, muito dos direitos de cidadania das pessoas pretas ainda estavam muito fragilizados. A gente está falando da década de 70. Isso, eu falo 70. Ainda em ditadura também. Sim. Então, muito dos direitos das pessoas negras estavam muito fragilizados. Então, esses espaços dos bailes eram espaços onde eles podiam se sentir acolhidos e estarem com outras pessoas negras, e ali a cultura estava muito em evidência. Então, esses discos chegavam dos Estados Unidos através de DJs que tinham uma possibilidade de ir, ou às vezes tinha algum contato que pegava esse disco de lá e trazia para o Brasil, e esse disco rodava nos bailes e as pessoas ouviam essa música, né? Então, o baile funk, né, o baile funk soul, começa muito nesse lugar. E depois também, né, ele vai ganhando uma proporção também nas periferias, e ele vai se tornando com outros formatos, outras formas de dança, de música, e isso vai se evoluindo ao longo do tempo. E aí, falando em tempo, né, como é que surge a vontade de ir para o funk, Maria Eduarda? Então, o funk sempre teve na minha vida desde a infância, né? Eu cresci escutando isso veio com a minha mãe. Então, ele é passado, né, de geração.
E agora, assim, o contato... Eu comecei agora com a Susan no início desse ano, então agora eu tenho estudado mais o funk como técnica, porque o funk sempre esteve presente ali, né? Mas era só algo muito livre. Tanto que a Susan comenta essa questão do funk ser visto mais como uma questão de entretenimento, mas o funk não é só isso, né? Ele tem uma técnica, ele tem as formas de dançar em cada região. Então, o funk agora como técnica surgiu para mim nesse momento da minha vida. E está sendo muito interessante estudar isso, né? E a Susan, ela traz uma proposta muito de resgatar a ancestralidade. Então, não é só um movimento, tem ali toda uma questão histórica, e isso eu vejo muito diferencial na ginga, né? Porque eu tenho uma experiência grande assim com dança. Eu comecei a dançar muito nova e não tive muito esse contato com a ancestralidade, com a história. E com a ginga eu tenho tido contato com isso, então está sendo muito legal. Ela está falando aí desse resgate com a ancestralidade dela. Como é que o funk, né, principalmente o grupo de vocês, o ginga, influencia então na vida dessas pessoas que fazem parte do grupo? Quem vai falar? Eu acho que quando a Duda traz essa questão, eu danço há muito tempo, mas dentro do que eu danço, hoje eu estou tendo contato com a ancestralidade. Eu acredito que isso é um reflexo do racismo no Brasil. E a gente está no Dia da Consciência Negra e a gente pode falar um pouquinho disso a respeito da dança. As pessoas negras, elas nascem muitas vezes e elas se tornam negras ao longo do processo. A Neuza fala um pouco disso no livro dela, Tornar-se Negra, né? Que a gente acaba nascendo dentro de uma sociedade no qual nos impõe um tipo de cabelo que deve ser feito, um tipo de corpo que deve ser almejado, um tipo de dança que deve ser almejado, um tipo de estética, um padrão que essa pessoa negra deve seguir para se sentir aceita. E aí, quando através da dança a gente se depara com espaços, dentro da minha trajetória, tanto em São Paulo quanto em Goiânia, eu presenciei muito isso, no qual a gente não tem uma representatividade negra na sala, a gente é a única ali no espaço de trabalho, a única bailarina negra à frente de uma companhia, ou às vezes nenhuma. Então, quando a Duda fala que teve esse contato com a ancestralidade ao entrar na ginga funk, é muito para a gente perceber mesmo o quanto que a gente está conseguindo alcançar um dos nossos objetivos, que é justamente ajudar as pessoas negras a se aquilombar. Então, estar presente com outras pessoas negras, falando sobre a cultura, entendendo que os nossos, não vou colocar padrão, mas as nossas formas de perceber a beleza, de perceber a cultura é diferente. E ela é bonita também. Então, eu acredito que está muito nesse lugar, assim. Se esse resgate, né, faz bem para a pessoa, valoriza a pessoa, por que ainda, então, essas danças que descendem, né, do afro sofrem tanto racismo hoje, em pleno 2023? Bom, a gente vem de 500 anos de um país que teve uma colonização do povo negro muito forte, e o que o funk vive hoje, o samba viveu. E hoje o samba ele é aceito como gênero, como cultura, como patrimônio cultural. Só que o funk ainda tem muito combate, sobretudo por exemplo, trazendo para a minha área, das academias, né, dos conservatórios de música. E assim como o hip hop também, dentro do hip hop a gente tem o rap, né, que é o gênero musical que tem uma influência muito forte também de um subgênero que é o Mayan Bass, que também influenciou o funk. Então, essa cultura ela nasce
dentro de uma periferia e primeiro ela sofre ataque por ser construída por um povo negro, né? Depois, tem uma série de fundamentações teóricas, né, pegando só na minha área, harmonia, que os conservatórios constroem, contraponto, para dizer que aquela determinada música é inferior, desconsiderando o fazer cultural, desconsiderando a história daquele povo, né, aquela construção que aquele povo está desenvolvendo. Então, o funk ele surge retratando a história das pessoas. Então, se o povo, um determinado gênero musical, fala sobre questões de criminalidade, é porque ela está vivendo aquele contexto de criminalidade. Se ela fala sobre falta de alimentos, é porque ela está vivendo naquela situação de vulnerabilidade social. Assim como o sertanejo, que no seu início era mais campesino do que é hoje, que os músicos naquela época, até hoje também, retratam a sua vida no campo, o seu contato com a criação de animais, com a plantação. E o funk ele vem num local de falar da história da favela. Então, os artistas que estão cantando aquelas músicas, eles estão cantando a vida deles naqueles trabalhos. O funk ele retrata uma vulnerabilidade social. Eu não sei se eu respondi a pergunta dele. Cheguei a responder. Onde está o racismo, né? Respondeu isso mesmo. Respondeu sim. Agora, a gente falando de crianças, a gente vê aí alguns funks, os mais recentes até brasileiros, a questão da erotização. Como é que vocês trabalham isso dentro do grupo de vocês, com crianças que entram, né, lá para participar do grupo? É uma ótima pergunta. Bom, eu não falei no início, mas eu sou arte educadora, sou professora de dança, né, também dirigindo a Ginga Funk. E na experiência que eu tenho, desde quando eu comecei a trabalhar o funk na cidade, né, que foi nesse projeto do PIBID, ao qual eu estava vinculada com a Universidade Federal de Goiás, isso em 2017, 16, 17. E lá na escola eu já observava muitas questões com as crianças, né? A criança ela não tem um filtro, ela recebe as informações e ela vai colocando aquilo, né, para o professor. E aí cabe a nós, enquanto adultos, ir orientando da melhor forma. Lá na Ginga Funk, eu tento fazer um trabalho, assim como o documentário Dança e Funk, ao qual veio do projeto cultural financiado pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado, o FAC, no qual tenha o funk como um lugar de conhecimento sobre a ancestralidade negra, um lugar de construção da identidade dessa criança negra, muitas vezes, ou quando não é negra, para ela saber um pouco sobre esse universo, de fazer isso de uma forma didática, né? Então, eu uso muitas imagens, eu uso muitas referências de dentro do movimento, referências essas que acredito estarem alinhadas com o meu processo pedagógico e com o processo pedagógico que a gente quer colocar ali na Ginga. E quando vem, às vezes, da criança, vem alguma música do TikTok ou alguma referência que ela traz, que eu vejo que ali naquele momento não é interessante para a formação dela, ao invés de só falar, não, você não pode ouvir essa música, eu tento pegar essa música, olhar a letra dessa música e conversar com ela. Olha, aqui tem uma palavra que significa tal coisa. Agora, nesse momento da sua trajetória, talvez não seja interessante, porque a gente ainda não alcançou um nível de maturidade para poder estar falando sobre isso. Porém, eu acho que quando o Rigier fala que o funk, ele, assim como qualquer outro gênero musical, ele deixa explícito o que aquelas pessoas estão vivendo. A cultura é muito isso. A cultura, ela atravessa, através do corpo da pessoa, aquilo que ela está vivendo. Então, quando a gente escuta uma música
no qual está falando sobre a questão do crime que eles vivem ali na comunidade, na periferia, está falando sobre essa falta de alimento, está falando sobre até mesmo a sexualização do corpo, a gente entende que são elementos que estão presentes dentro da cultura. E aí eu acredito que cabe ao professor que vai falar sobre o funk, que vai ensinar o funk, discutir isso de forma crítica, né? De acordo com cada faixa etária, né? Desde dos pequenininhos, dos jovens e dos adultos. Eu acho que esse filtro é algo que pode ser feito pelo professor. E essa pergunta que você fez é tão interessante, para você ter uma noção, teve um momento da minha trajetória que eu coloquei uma música em sala de aula, não era uma batida específica de funk, mas lembrava. E eu ouvi em sala de aula assim, tira essa música, porque esse funk é do demônio. Então, assim, são coisas que a gente escuta porque já se instaurou no imaginário social, né, da comunidade brasileira que o funk está associado a coisas ruins. Então, se o professor não aborda isso numa perspectiva social, cultural, histórica, até mesmo pela geografia, que eu já vi muitos professores também trabalhando com isso, inclusive no Rio, isso fica solto. E aí a criança vai continuar tendo esse pensamento. Então, eu acho que tudo isso precisa estar dentro da sala de aula. Como? Aí é o processo do professor. Aí é a metodologia. A metodologia que a gente usa na Ginga é trazendo essas referências, é discutindo essas músicas, é trazendo batidas, trazendo o congo de ouro, que é um elemento nosso, que vem lá do maculelê, que está associado com uma manifestação cultural preta. Então, a gente vai linkando o funk com as outras formas de saberes da cultura negra, em especial, trazendo os elementos da ancestralidade e da diáspora. Acredito que é isso. Eu posso pegar uma deixa dela? Rapidão, tem muita coisa ainda, nosso tempo está acabando. Tá. É só ela citou o Congo de Ouro para pegar, recapitular a origem do funk para falar um pouco do funk que é hoje, né? O Congo de Ouro teve um papel muito importante na construção desse ritmo. Começou ali com o Claudinho Bochecha. Depois foi passando, a gente tirou dentro das músicas de matrizes africanas um elemento chamado Congo de Ouro. Você perguntou por que o funk era tão criminalizado também pela questão religiosa da música, da parte da música vir de matrizes africanas, né? A questão do tambor. Então, as músicas, quando ela é mais ritmada, ela é associada à questão da religião que foi calcada no Brasil. No caso, candomblé e umbanda, né? Candomblé e umbanda. E então teve a presença do Miami Bass, com Claudinho Bochecha, que também veio dos Estados Unidos, e no decorrer do tempo essa música foi absorvendo esse ritmo religioso e se destrinchou entre o funk consciente, o funk proibidão, ostentação, o mandelão midiático. Então, são várias vertentes dentro do mesmo ritmo, que eu não fazia ideia, tá vendo? Né, do melodão lá, como que é? O Mandelão. Esse para mim é novo. Como é que você consegue, Maria Eduarda, conciliar a dança com seus estudos e com a sua vida diária? Quantas horas você dança lá com eles? Então, geralmente a dança teve presente comigo, né? Então eu deixei muito tempo, eu me dediquei muito à dança desde pequena, né? Eu morava em outra cidade, eu vinha para Goiânia, então eu cresci conciliando assim as duas coisas. Agora na Ginga eu geralmente eu tenho aula pela manhã, né? Só que em alguns momentos eu fico lá durante o final de semana, né? Tipo o sábado. Então eu passo a minha tarde lá, eu pego aulas de funk, aulas de jazz. Eu pego desde o iniciante até o mais avançado, e o jazz também é assim. Ela falando aí do iniciante ao mais avançado, o funk, o ginga funk é para todas as idades? Sim, hoje a Ginga Funk, ela atende desde os 5 anos, as crianças de 5, e até senhoras de idade. Então, quem deseja fazer aula de funk, deseja conhecer,
pode levar sua criança, pode ir, porque a faixa etária ela é bem abrangente e também as turmas são divididas entre iniciante, intermediário, avançado, para que cada um possa experienciar dentro do seu nível correspondente. E como é que foi essa 19ª edição do Goiânia em Cena, né? Festival Artes Cênicas agora de 2023, que vocês levaram o espetáculo Retinta? Conta pra gente um pouquinho. O Retinta, ele era um videodança no qual nós fizemos em 2018. Não. 2021? 2020. Alguns aninhos 2020. atrás. E a gente foi contemplado no festival Negritudes em Movimento, que era um festival também que tinha uma verba do Fundo de Arte e Cultura. E o Retinta virou de um videodança, ele se transformou num espetáculo. Num espetáculo que fala sobre a vida dessa mulher preta, desde esse período da escravidão, dessas formas de trabalho, que a mulher negra, geralmente, ela está em posições na sociedade ainda muito subalternas, como a cobradora de ônibus, como a empregada doméstica, não menosprezando essas profissões, não é isso, mas é para pontuar que ainda são poucas as mulheres negras que chegam universidade como eu cheguei. Se hoje eu cheguei na universidade, no mestrado em antropologia, foi porque eu tive uma mãe, uma avó analfabeta, uma mãe que tentou ingressar e não conseguiu. Foi todo um histórico de mulheres negras que me ajudaram a chegar até aqui. Eu não cheguei sozinha. Então, eu acredito muito nesse lugar, assim. Então, acho que é um pouco disso. Participar do grupo de vocês, conhecerem mais, como é que faz? Bom, a gente tem as redes sociais aí, temos o nosso site, né, o @gingafunk, tanto no Instagram quanto no Facebook. TikTok também. O TikTok também, nós estamos no TikTok. YouTube também, mas o YouTube é mais publicação. O site está ali na tela, gingafunk.com, também o Instagram. Isso. E também lá no Instagram tem o link para poder entrar em contato pelo WhatsApp, né? Então facilita aí o fluxo. Gente, eu ficaria com vocês aqui a manhã inteira. Foi uma aula para mim. E vai ser uma aula ainda no próximo bloco, porque a gente vai continuar no assunto do Dia da Consciência Negra. Mas eu quero agradecer vocês. Obrigado, viu, pela disponibilidade de vocês de estarem conosco nessa manhã meio chuvosa aqui em Goiânia. Acordarem cedo nesse tempo, viu? Obrigado, viu? Obrigada, a gente agradece e te espera lá para vocês. fazer uma aula, com certeza. E a aula é gratuita, a primeira aula experimental, Vocês então recebem... só chegar. Louva a Deus, não. Eu sou um pauzinho dançante. Vocês recebem também lá, quem for assim? Sim, com certeza. Estaremos de braços abertos para te receber. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigada. A gente vai para o intervalo comercial, porque na sequência a gente recebe aqui o professor Dumas, que vai falar para a gente sobre a importância do Dia da Consciência Negra. Não sai daí. TBC Debate. 50 milhões de visualizações no YouTube. Só existe democracia com debate e liberdade de expressão. Grandes formadores de opinião, frente a frente, para que você tire suas próprias conclusões. Rafael Vasconcelos comanda o TBC Debate, de segunda a sexta ao meio-dia, com reexibição às 10 da noite. Brasil Central, você em primeiro lugar. Final de ano é uma época boa demais, né? Tantas festas, confraternizações, o espírito natalino em alta. E é nesse clima que o Natal do Bem da OVG transforma o Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, em um grande cenário natalino. O espaço é aberto ao público com atividades culturais gratuitas, num palco de encantamento e lazer para todas as idades, promovendo momentos de solidariedade na data mais mágica do ano. Considerado o segundo maior evento natalino do país e o principal do Centro-Oeste, o Natal do Bem promete ser este ano o maior de todos os tempos, com grandes atrações durante os 52 dias de festa. Então, se organize para não perder nada. Vamos participar dessa festa. Cidadania em Pauta, um projeto do Núcleo de Informação, Cultura e Entretenimento da Agência Brasil Central. A
A Brasil Central está mais perto de você. Agora, durante a nossa programação, você participa mandando a sua reclamação. É a bronca do povo. Como está o seu bairro? O mato está alto? Falta iluminação? O caminhão de lixo não passa por aí? As ruas estão cheias de buracos? Então anota aí o WhatsApp da Bronca do Povo, 99109-5099. Brasil Central, com você em primeiro lugar. Já estamos de volta e olha só, hoje, dia 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra. A data recorda também o dia da morte de Zumbi dos Palmares, figura histórica, considerado um símbolo de resistência. A data foi instituída oficialmente por lei federal. Com a promulgação da Constituição de 1988, vários segmentos da sociedade, inclusive os movimentos sociais, como o movimento negro, obtiveram maior espaço no âmbito das discussões e decisões políticas. A lei de preconceito de raça ou a cor, as leis como as de cotas raciais no âmbito da educação superior e, especificamente na área da educação básica, a lei que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, são exemplos que ajudam a ampliar e valorizar o importantíssimo papel da população negra na história do Brasil. E para falar um pouco, sobre essas reflexões pertinentes à data da consciência negra, a gente recebe aqui o professor Dumas, ele que é ativista do movimento social negro. Bom dia, professor, seja muito bem-vindo, bom revê-lo. Bom dia, Ivan, bom dia a todos e todas que nos acompanham nesse dileto programa. E é para nós um prazer estar de volta aqui e com vocês todos e todas, refletir sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Eu quero então começar para o senhor, qual que é a importância dessa data nos dias atuais e por que é tão importante a gente entender a consciência, essa data de consciência negra? Ivan, o Brasil é o segundo país mais negro do mundo. Nós já sabemos também que muita gente não reconhece, não sabe disso. O primeiro país mais negro do mundo é a Nigéria, o segundo é o Brasil. E Salvador, se não me engano, é a capital que mais tem negros. Eu soube isso no final de semana, eu assustei. Eu falei, nossa. Salvador, de cada 10 pessoas que você encontra, geralmente são todas negras. Mas mesmo assim o racismo estrutural, institucional, é muito forte em Salvador. Então, quando nós vemos que o povo negro é a imensa maioria desse país, mas é também a imensa maioria no cárcere, fora da sala de aula, na pobreza extrema, os quilombos geralmente abandonados na sua infraestrutura. Então, ter um dia da consciência negra não é um privilégio. Ter um dia da consciência negra é uma obrigação pública, civil e até religiosa em todos os âmbitos da sociedade, para um dia nós vermos o povo negro em pé de igualdade com a branquitude. Quero designar aqui e dizer que branquitude, para diferenciar o branco que não é racista. Nem todo homem branco ou mulher branca é racista. Mas a branquitude, ela não só é racista, como ela é perversa com o povo preto, na maioria das vezes. Então, esse dia é importante para a gente fazer essas reflexões, mas também alertar que nós podemos viver em pé de equidade, de igualdade, de diálogo e inserir o povo preto no dia a dia da sociedade brasileira. O senhor falou aí no início da sua fala de racismo estrutural, racismo institucional. É um trava-língua aqui. Explica para a gente a diferença. É o seguinte, se nós pensarmos os mais de 350 anos de escravização no Brasil, este país só tem 136 anos, 135, do fim, da lei escravocrata. O que significa que a economia desse país, ela ainda é oriunda 100% do trabalho escravizado. Então, há uma dívida desse país para com esse povo, e essa dívida não quer ser paga. Aí, você vai perceber que a linguagem do próprio português brasileiro, ele é o tempo todo racista, como denegrir, criado mudo, e não por aí vai. Não sou suas negras. Isso, não sou suas negras, e por aí vai.
Então, isso é um racismo bem estruturado e aí a estrutura desse país, ela é toda erguida em cima do suor, do sangue, do sofrimento desse povo. Então, esse racismo é estrutural, não é? Aí vem o institucional. Por exemplo, as instituições, geralmente, no passado, eles pediam no jornal, quando falava de um emprego, chamando alguém, anunciando um emprego, que seja de boa aparência. O que significa esse que seja de boa aparência? Em curto português brasileiro, não seja preto, não seja preta. Aí isso foi proibido. Exatamente. Esse foi proibido essa fala. Então hoje eles pedem fotos. Se você põe sua foto em um currículo e você for preto, a chance de você tem capacidade intelectual, profissional, de exercer aquele cargo, mas as chances de você não o exercer por ser preto, preta, é quase que 100% no Brasil. Então, isso é racismo institucional. E como é que a gente pode fazer, então? Porque já que no Brasil, como o senhor falou, segundo país do mundo, eu tenho até um dado aqui que eu estava vendo antes, 56% da população no Brasil é negra. E é importante dizer, essa 56% ele aumenta, porque quando você põe os pardos e pardas, você vai para mais de 62%. E é autodeclaração. Não é alguém que diz, olha, nós fizemos... Não, pergunta, qual é a sua etnia? E eles vão dizer, eu sou preto, sou pardo, sou parda. Então, é autodeclaração. Então, esses são dados oficiais, né? Então, por que o senhor acha que ainda, apesar de estarmos dentro desse dado oficial de 56%, qual que é o maior desafio, principalmente para a gente no Brasil, de trazer mais oportunidades para o povo negro? O primeiro e único, educação. Reformular o nosso chamado aí currículo educacional brasileiro. Porque o currículo que aí está, ele é europeizado. Ele não comporta a realidade deste país. Ivan, todos que me escutam, nossa fonte única de conhecimento brasileiro se chama Europa. Vamos pensar aqui rapidão. Por que a bússola só aponta para o norte se for um homem que a fez? Se tem os outros pontos cardeais. Por que só o norte? Porque no norte está quem a fez, o europeu. Entende? E aí a gente tem a bússola como uma verdade. É a verdade sim, mas é a verdade dele, não é a nossa. E aí nós podemos, desse exemplo, partir para vários outros. E nós vamos perceber, por exemplo, os nossos modelos educacionais. Quais são? Qual é o modelo deste país da educação? Não existe um modelo. Para começar, nem sistema educacional de Estado existe mais. Há um desmonte programado, intencional da educação. Ou seja, nós temos uma educação para o povo trabalhar e não para pensar, o que fere e nega o artigo 250 da nossa Constituição, que é o primeiro objetivo da nossa educação, é o desenvolvimento pleno da pessoa. O povo negro está fora da escola básica, do ensino básico, a maioria está fora. Segundo objetivo, é preparo para o exercício da cidadania. Qual é a cidadania que o povo preto tem? E o último é preparação, qualificação para o trabalho. Só se pensa em trabalhar, que está correto, mas não é o primeiro objetivo constitucional, ele é o terceiro. Então, a formação do homem e da mulher no Brasil está sendo negligenciada. E aí, é claro, quando é um preto que fala isso é arrogância, o preto ser metido, mas quando é o branco, ele é intelectual. A verdade é que não há um programa de educação de Estado para o país. O que há são programas de governo. Cada governo faz o seu programa de educação. Se ele fica 4 ou 8 anos, muda tudo de novo. E educação do povo preto. Por isso, a gente pode até falar já que o sistema, a lei de cotas, ela é fundamental. Eu ia exatamente perguntar Ela isso, se a lei de cotas veio para ajudar nessa inserção do povo. Né? Exatamente, ela vem e deve permanecer. Por quanto tempo? O quanto tempo que for necessário. Inclusive, essa nova lei, a 14.723, que foi promulgada agora no último dia 13, ela é importante porque ela traz um dado que é a sua, diríamos assim, corrigi-la, repensar a cada 10 anos, né? Fazer uma espécie de auditoria nas escolas, nas universidades, nos IFs, para ver como que está esse sistema de cota, está melhorando, e dar sempre qualidade. De repente, 30, 40 anos,
nós vamos equiparar. Porque, Ivan, mais um dado aqui fundamental do período escravocrata é que são mais de 350 anos. Por lei, o negro, a negra, não podia estudar. Então, ele não estudou porque não quis, ele não estudou porque era proibido por lei desse país. Então, o menino branco, a menina branca, em relação a mim, homem negro, ou uma mulher negra, ele está 350 anos de estudos à nossa frente. Então, como alguém é capaz de ser contrário ao sistema de cotas? Até porque o sistema de cotas não é para você ou eu gostar, é para a gente compreender a estrutura de um país, injusto, inclusive. Não é? É uma política, aí sim uma política de Estado importante, uma política de governo, né? E nós não podemos negar que é justo que o povo preto, que só trabalhou, esteja na escola, no ensino básico, fundamental, médio e, sobretudo, no ensino superior. A gente falando aí, então, eu acredito, professor, posso estar errado, que o principal, a educação, é mudar na base. Então, a gente falando de projetos de governo, essa obrigatoriedade também do ensino da história e da cultura afro-brasileira já na base também ajuda bastante. Demais, e é preciso. Se nós pegarmos as escolas privadas para crianças, né, nas séries iniciais, você sabe que nosso preto está fora. A gente não vai, porque é muito caro essas escolas, não é? Se nós formos para as escolas de ensino fundamental, segunda fase e médio, se repete, o menino e a menina negra estão fora das escolas privadas, porque são escolas muito caras. E quando você encontra um negro lá, ou dois ou três, ou ele é o professor, uma professora, ou é o que está na portaria limpando o chão. É onde sempre coloca o nosso povo preto no Brasil. Infelizmente, é uma realidade. Eu quero até dar um dado institucional. Nós acompanhamos aí pela mídia nacional, ou foi local, não estou lembrado, de uma representante de uma empresa de saúde aqui, Ela é negra, ela foi presa, mas quem é que mandou ela fazer aquilo? O homem branco, que é o dono da empresa, mas quem foi presa foi ela. Entende? O lado mais fraco Sim, da corda. a corrente está sempre arrebentando no elo mais fraco. Agora, falando de questões assim, a gente teve, acho que há 2, 3 anos atrás, o caso do George Floyd, lá nos Estados Unidos, que gerou uma comoção mundial, mas esfriou. E passou. Por que a gente não mantém essa comoção durante... Aqui, Ivan, até outro dia eu falei desse caso. Só que houve um veredicto final da justiça. O policial está preso, ele é condenado. No Brasil é que me assusta, porque Genivaldo, lá em Sergipe, vamos pensar aquele caso. A gente tem casos aqui de segurança de supermercado também. De supermercado. Né? Quer dizer, aquele caso lá do Genivaldo de Sergipe me assusta, porque é um procedimento policial totalmente fora de qualquer formação da polícia. Em que momento aquele homem esboçou qualquer reação à polícia? Ele fugiu simplesmente porque estava com a moto irregular. Os 3 policiais da Polícia Rodoviária Federal o persegue, joga lacrimogênico dentro Onde que já se viu esse procedimento? Qual é a necessidade desse procedimento? De deixar o rapaz morrer asfixiado. E depois vem a estrutura, a branquitude do poder, dizer o caso tem que ser tratado em sigilo, como é que eles falam, um termo técnico, sigilo de justiça. Não pode dizer nem os nomes dos policiais. Então, é muito semelhante ao do George Floyd. Só que o movimento, só que o povo preto, por não ter uma instrução ainda nesse campo, eles não foram para as ruas. Na América do Norte, eles tinham quebrado tudo, mas ia ter que dar uma resposta. Então, mas é por isso. Por que só causa essa comoção no momento, professor? Ah, tá. E aí depois... Isso me assusta. Eu concordo, agora entendi. Afasta, isso me assusta. A gente segue a vida normal. Exatamente. Isso é uma crítica que eu sempre faço. Eu vou reformular. Uma autocrítica. Que nós deveríamos manter essa pauta o tempo todo. Porque o Brasil é um país que é sempre momento, tem sempre iniciativa, mas nunca tem acabativa, nunca se finaliza. Né? Isso segue uma série de outros, se nós formos olhar em outros campos também. Então, isso é muito ruim para o movimento negro, né? Mas para o próprio povo preto, isso é muito ruim. Nós tínhamos que ter mais
força, mais energia, mesmo um medo, porque a gente é educado para o medo. Eu confesso que por muito tempo eu tive medo de tocar nessas questões. A gente não falava disso. Sabia do racismo, sabia do impedimento que nos travava todos os dias no mercado de trabalho, ou na escola, em qualquer outro local, mas a gente fazia vistas grossas. Então chegou um tempo, não podemos fazer vistas grossas, isso não é polêmico, não é feio falar, isso é um problema da nação e nós precisamos trazer esse problema à tona, à luz, né, das consciências dos homens brancos, das mulheres brancas, do povo preto, do povo negro. E agora, eu sempre toco, não deixo de falar quando eu tenho a oportunidade. Há categorias étnicas no Brasil pior do que nós negros e do que o indígena, que é o cigano, por exemplo, que nem citados são. Veja que as políticas públicas, quando você lembra e faz uma fala, é um país de falar de, mas não é de agir. Pode olhar que tem muitas falas bonitas e provavelmente seja uma das outras causas que faz com que, ao momento, houve ação, você vai e fala, sobretudo nesse momento de redes sociais, como se o mundo se resolvesse em redes sociais. Não, ele se... E depois esfria, há um esfriamento. Há um discurso bonito, né? E que parece que esse discurso é como se fosse um antídoto para as consciências, e as pessoas não voltam a fazer a luta. Eu, geralmente, falo todos os dias dessas questões, e sei que tem outros e outras, né, que também falam, mas não somos ouvidos ainda a ponto de gerar, no contexto geral, desses 50, oficialmente, tantos de negros e negras, dizer, nós precisamos fazer a nossa política mais presente, não só entre nós, nos nossos grupos, mas fazer uma política de Brasil. Isso eu sempre falo, nós temos que fazer uma política de Brasil. E como é que o senhor vê hoje a luta pela igualdade racial aqui no Brasil? Ela está se transformando, não está? Como é que está hoje? Tem muita coisa boa, coisa boa acontecendo. Por exemplo, quando a gente fala das cotas, quando a gente fala de várias organizações, Goiânia, Goiás, tem muitas organizações negras atuando, mesmo que incipiente, mas está atuando. Talvez ainda não nas instâncias do poder político, mas nas instâncias do poder de povo preto, né? Nós podemos ver que essa semana tiveram várias movimentos. Então, a gente tem os quilombos certificados, já é um grande avanço. É importante falar desses quilombos. Eu estou acompanhando agora na Bahia, o governo da Bahia ele tem vários editais para cultura e o povo preto em massa se inscreveram, isso foi muito bom. Então, tem, mesmo que se a gente não percebe ainda pela estrutura que é feito, mas o povo preto está se movimentando lá nos seus grupos, nas suas comunidades, nos quilombos. Agora mesmo nós temos um encontro importante em Uruaçu, agora no final do mês, que é o segundo encontro de culturas negras. Então tem muita coisa boa, né? E muitos artigos importantes nesse encontro que foram aprovados, né, pelo IF, né, de Uruaçu, Instituto Federal de Uruaçu, o Instituto Federal de Jataí. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, mas eu concordo contigo que nós precisamos fazer isso todos os dias. E fazendo todos os dias, professor, como é que eu sou um homem pardo, na minha certidão de nascimento está pardo, mas muitos me veem como branco. Como um homem branco. Então, como é que eu, um homem branco, posso tentar ajudar ou me associar na luta do povo negro? Muito bom e pertinente a tua indagação, porque assim, a primeira coisa é você, como homem branco ou como mulher branca, não se colocar no lugar do negro, porque tem um lugar de fala. Sim. Né? Quem sofre o racismo sou eu, então quem sabe falar disso sou eu. E aí, Ivan, tem uma coisa que é muito doentio em alguns homens brancos, sobretudo homens brancos, é que eles acham que eles podem falar por nós, porque ele está no poder, ele não pode. Ele não pode dizer o que nós queremos ou o que nós merecemos ter. Nós sabemos o que queremos, sabemos o que merecemos ter, e, inclusive, nós sabemos fazer. Então, o homem branco precisa nos inserir e não nos impedir de chegar no nosso lugar de fato.
Esse é o primeiro ponto para nos ajudar. O segundo ponto é a mídia. Né? Eu, às vezes, não vou discutir isso, mas às vezes eu digo, se a mídia é o quarto poder, então a mídia tem que nos empoderar também. Então, não só chamar nós para falar no dia 20, mas chamar nós para falar de economia, que é um drama desse país, essa economia centralizada em poucas pessoas, com a pobreza do resto, todo mundo trabalhando. Você pode ver que muita gente trabalha, mas é pobre. Então, trabalhar no Brasil é muito mais um castigo. Né? Tanto é que o povo chama de ralação, trampo e por aí vai. Né? Porque, realmente, trabalhar no Brasil é para sustentar o luxo de poucas pessoas. Então, a mídia precisa nos pautar também na economia, nos pautar na política, nos pautar na educação, nos pautar, sobretudo, nessa compreensão geográfica, né, da produção alimentícia do país, né, a agricultura familiar, fazer um trabalho. Quem é que realmente está produzindo a agricultura familiar? Pode olhar que é um povo preto. É o povo preto. Mas quando a gente vê os Globo Repórter da vida, o povo preto não aparece como produtores também de alimento, produtores de cultura, né? Porque ainda bem que a música, o preto aparece no futebol. E eu sempre digo que depois que o futebol virou empresa, diminuiu o número de pretos. Pode olhar que diminuiu, né? Então, quando a economia aparece, o preto desaparece, né? Agora, quando é aquele trabalho tipo agricultura familiar, invisibiliza esse povo. Então, são esses campos. Então, que a mídia nos ajude, que a mídia seja nosso parceiro. Até entendo que, no momento, está acontecendo um movimento, eu ainda não tenho discutido com os outros parceiras, que tem muitos negros na mídia hoje. Tem, é verdadeiro. Mas, quando trata dessas questões pontuais, a gente desaparece. Já perde. Antes da gente encerrar, professor, vale a pena lembrar para quem está assistindo a gente que hoje o racismo é crime. É crime. Né? Então, para quem se sentiu ofendido, sofreu um racismo, como que a pessoa pode... Muito bom. A primeira coisa, para todos e todas, é entender o seguinte: leis. Então, quando fala racismo é crime, alguns delegados, respeitando as exceções, querem, às vezes, tipificar como injúria. Só que tem que lembrar, injúria também agora é crime. Então, a pessoa cometeu racismo, você vai à delegacia e não tenha medo de fazer a denúncia. Há outras denúncias de alguns companheiros que foram à delegacia e alguns delegados ou escrivão, quem o recebeu lá, tentou dizer a ele que foi uma brincadeira. Não foi. Racismo é racismo, crime é crime, então não foi brincadeira, não. Quem pratica racismo sabe o que está fazendo. Então, é não deixar de denunciar. Seja quem for, não deixe de denunciar. Tá certo, professor. Espero que a gente tenha conseguido passar uma pequena mensagem. Esse assunto é extenso, a gente ficaria horas. E como eu falei, sempre que eu converso com o professor Dumas, para mim é uma aula. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. O senhor tem alguma rede social para quem quiser seguir o senhor, conhecer mais do seu trabalho, professor? Então, eu agradeço sempre a oportunidade que vocês nos dão de vir aqui. E no Instagram, pode me acompanhar pelo @profdumas. Está na tela, né? Ali, para quem ali quiser. Você me acompanha também no Facebook, lá são dois, né? O Professor Dumas e Dumas Santos. E lá a gente coloca nossas ideias também por lá. Tá certo. Tá bom? Obrigado, professor, mais uma Muito vez. obrigado, obrigado a todas que nos acompanharam e um bom dia da consciência negra e que ele seja o ano todo. É isso aí, obrigado. Agora, faltando 2 minutinhos para as 10 da manhã, é hora de a gente falar de futebol. Roda a nossa vinheta. Dante Keller, bom dia, seja muito bem-vindo, uma boa semana. Bom dia, Ivan Abdala, amigos da TV Brasil Central. É um prazer estar aqui e o bicho tá pegando, Ivan. Pois é, a gente vai começar falando de quem aí? Porque Vamos começar falando dos goianos. Goiás está feio, mas Goiás o Vila feio. tá feliz da Vamos vida, começar da né? Série B, vamos começar Então, bora de lá. baixo para cima. Bora lá. O Vila Nova ganhou do Ceará, jogando aqui. Aliás, o Vila Nova ganhou as últimas partidas. E com isso, aquela história de que só milagre,
os milagres já aconteceram. Tá aí, agora só depende do Vila, né? Os milagres que tinham que acontecer já aconteceram. E o Atlético estava numa situação muito boa, muito definida. Eu acho que talvez os seus integrantes tenham brincado um pouquinho com a situação. Dancinha, não sei se você chegou a ver a dancinha do treinador do Atlético. A gente fica falando, relaxaram, né? Tava achando que estava ganho. Coisa, né? Tem coisas na vida que não aguentam desaforo. Dinheiro e futebol e muitas coisas não aguentam desaforo. Aliás, a vida não aguenta desaforo, né, Ivan? Então, o que aconteceu? O Atlético brincou na última hora e brincou internamente. E o Vila levou a sério na última hora. O que eu estou falando? Eu estou falando que Vila Nova já é e o Atlético já não é mais? Ainda não. Não. Tem uma rodada completa que tudo pode acontecer na rodada. Tudo. Pode ir os dois, pode ir só um, pode não ir nenhum. Tudo pode acontecer. Tem 6 times, Ivan, disputando 3 vagas, 2 vagas em aberto. E o Atlético e o Vila estão nessas disputas. Qual a diferença? O Vila está dentro do G4, então ele depende só de si. Quem está dentro do G4? O que é G4? O grupo de 4 times que sobem para a Série A. E o Z4 é o grupo de 4 times da zona de rebaixamento. Então, o Vila está dentro do G4 e o Atlético está fora, mas está na beirinha. Então, isso vai acontecer tudo no sábado, às 5 horas da tarde, todos os jogos no mesmo horário, para que não haja nenhuma falcatrua, vamos dizer assim. O Vila joga contra o ABC lá em Natal. Seria bom estar lá em Natal, hein, Ivan? Curtindo uma praiazinha nessa onda de calor, pensa. Eu não tenho coragem de ir para não me chamarem de pé frio, porque todos sabem que eu torço pro Vila, mas eu, graças a Deus, eu recebo muitos elogios da minha imparcialidade. E o Atlético joga aqui em Goiânia, no mesmo horário, contra o Guarani de Campinas. O Guarani, que estava no páreo, perdeu ontem para o ABC, o adversário do Vila. O que é? O ABC, que é o último colocado do campeonato. Foi lá em Campinas ontem e ganhou do Guarani. Isso é uma prova de que futebol é engraçado. O ABC tirou o Guarani do páreo e pode tirar o Vila Nova do páreo. E é o último colocado. Por isso que não dá para contar a vitória antes do tempo. São 90 minutos, assim, contados minuto por minuto. 2 aspectos que eu gostaria de colocar aí. A mala branca, você já ouviu falar na mala branca? Sabe a diferença de mala branca e mala preta? Não. No futebol? Mala branca, você reúne um dinheiro para oferecer para um time ganhar. O povo quer que o ABC ganhe do Vila. Eles dão mala branca para o Vila. Mala preta é quando você dá um dinheiro para um clube perder. Ah, é? Os dois são ilegais. Mas tem um que é natural, que existe, que é a mala branca. É natural, é óbvio, isso é até conversado entre eles mesmos. Eu acho que não deveria. Mas porque se a justiça quiser, quer dizer, justiça, vírgula, né? Vamos falar de justiça. Não, vamos jogar limpo no campo, que vença o melhor. Que vença o melhor. O Goiás, vamos do Goiás? Vamos para o Goiás. O Goiás está parado, está descansando. 15 dias para descansar. O que é descansar? É recuperar o estresse. Botar a casa em ordem. Porque os campeonatos brasileiros são muito em cima. Os treinadores portugueses que tomam conta do Brasil, eles reclamam muito. Não, aqui é uma loucura. Tem jogo de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias no máximo. E isso estressa o jogador. Estressa o organismo do jogador. E o Goiás, absolutamente estressado, ele tem aí 4 jogos. 4 jogos, Ivan, são 3 vezes 4, 12 pontos em disputa. 12 pontos dá para o Goiás fazer o que ele precisar. Quer dizer, sair do rebaixamento. É o que ele precisa, é o que a diretoria planejou lá no início. O próximo jogo dele é contra o Cruzeiro, que, por um azar ou por uma competência do Cruzeiro, está deixando o Goiás para trás, mas o Goiás depende... se ele ganhar os 4 jogos, ele escapa. Já pensou nós aqui em Goiás? Atlético, Vila e Goiás na Série A? Seria um sonho para todo mundo, a né? gente tem que discutir a rivalidade por cima. É lógico. No alto. A gente só ganha se os 3 estiverem ali na Série A, né? Brasil amanhã, tá? Brasil amanhã, e aí? Brasil amanhã contra a Argentina. O Brasil está lá para 4º, 5º colocado. Isso que eu ia falar, não tá bom não. Nem a Argentina está em primeiro. Porque o Uruguai bateu na Argentina.
Vamos lembrar que a Argentina é campeão do mundo. Na última Copa do Mundo, a Argentina ganhou. Significa que a América do Sul também merece respeito. Qual vai ser a tônica do jogo? O Brasil disputar com a Argentina no Maracanã para resgatar o prestígio que está abalado. Brasil e Argentina no Maracanã, que já foi um dos maiores estádios do mundo. A diferença nossa, só que eu falo no entusiasmo de futebol. Eu não tenho esse amor não tenho, todo. mas assim, eu sou neutro. Eu tento colocar tudo de uma forma que, mesmo quem não entenda de futebol... Consiga entender, fique claro. Mas para ficar claro também, a partir da 1h tem TBC Esporte, né? TBC Esporte a partir da 1h e das 18 horas também, TBC Esporte, segunda edição. Tá certo, Dante. Obrigado mais uma vez. A gente volta... Quinta-feira. Quinta-feira para tá falar combinado. mais desse jogão aí do mas também Vila, quinta-feira né? a gente já sabe. Eu só queria acrescentar um negócio que eu esqueci. O Vila pode subir até perdendo. Ah, é? Tem essa também? Porque Uai. ele está na frente, se todo mundo perder, ele vai junto pro bolo. Uai, então tá bom demais Você pro entendeu? Vila. O que é a vantagem de estar no G4? Quinta-feira a gente comenta mais sobre isso, então, já que o jogo é só já no todo sábado. mundo sabendo o que aconteceu. Não é? Ivan, obrigadão pelo espaço. Obrigado você, Dante. Boa semana, viu? Até quinta-feira. Obrigado você também pela sua companhia. Posso dar um abraço? Pode mandar. Quero dar um beijo no meu filho, Gustavo Quera, cara. Quando eu tinha minha mãe, eu fui comemorar o aniversário com ela um mês depois, porque era junho e julho, eu sou tão disperso, que eu fui lá em julho. Mãe, pelo amor de Deus, eu errei o dia. Ela falou, não, o dia você não errou, não, você errou, foi um mês. E o aniversário do meu filho foi ontem, cara, e eu quero dar os parabéns hoje, fazendo 23 anos, meu caçulinha. É isso aí, então um abraço nosso aqui também do TVC Mais pro Gustavo, viu? Obrigado pela sua companhia, a gente volta amanhã a partir das 9h. Tenha uma excelente tarde, um ótimo início de semana e até mais. TBC